Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje nós vamos ter uma mensagem muito especial, tá? Nós estamos na série Beneficência Social, mas como hoje, 22 de outubro, está completando 180 anos que Cristo está no Santíssimo, nós trouxemos uma mensagem relacionada a isso. O tema é a oração no dia do juízo investigativo. E conosco, especialmente para essa mensagem, está o nosso pastor Walter Rubens. Obrigada, pastor, por aceitar nosso convite e estar aqui conosco. E com o Senhor a palavra. Seja bem-vindo. Oi, irmão Alexandre, muitíssimo grato, primeiramente ao nosso Deus, por essa hora e oportunidade de participar desse momento de oração, dessa sala de virgens prudentes, né? Estão todos com as candeias acesas, com suas almotorias repletas do azeite, que é o símbolo uniforme do Espírito de Deus. Quando eu vi aqui as orações dos irmãos, eu me lembrei do texto áureo que vamos meditar nesta manhã, que fala sobre as orações dos santos, né? E a oração, sem dúvida, nesse período em que Jesus se encontra no seu santuário, ela tem uma simbologia muito grande, né? Ela tem um grande significado para todos nós, ou seja, é a comunicação entre nós e o Eterno. O texto que escolhemos está no capítulo 8, versículos 3 a 4 de Apocalipse. Se os irmãos puderem meditar comigo, o texto diz o seguinte: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Amém por isso, meus irmãos? Irmãos, esse texto aqui para nós, hoje, 180 anos de trabalho de Jesus, assentado ao lado do Pai Celestial, lá nas mansões celestiais, desde 1844, intercedendo por nós. É um texto de uma significância muito grande para todos nós, nessa fase final da história da igreja, né, nessa reta final das nossas lutas e labutas espirituais, para nos mantermos ao lado da verdade. Então, o texto fala, apesar de trazer algumas simbologias, fala também de coisas reais. O Senhor Jesus, que está no seu trono, ele é real, ele não é simbólico, ele é uma realidade. O incensário de ouro também é uma realidade, porque o santuário da terra é um modelo, ou foi feito através do modelo do santuário que está nos céus, do santuário celestial. E diz a palavra aqui que o altar de ouro que se acha diante do trono, assim como havia um altar de ouro, onde se queimava as ofertas, diante do santuário terrestre, assim diante do trono da graça, também existe um altar de ouro para receber as orações dos filhos de Deus. Então a oração, ela é parte integrante da estrutura religiosa, da estrutura espiritual daqueles que fizeram um concerto com Deus. Então vamos entender aqui um pouco da dinâmica dos anjos, trabalhando a favor ou em favor da raça humana, especialmente daqueles que fizeram um concerto de paz com Deus. Porque quando nós falamos a palavra juízo investigativo, é essa fase que nós estamos atravessando agora, que nos dá a certeza de que esse juízo investiga não os ímpios, esse juízo não investiga a causa daqueles que não têm conserto nenhum com Deus, mas é um juízo investigativo para todos nós, né? Para aqueles que já fizeram uma aliança, fizeram o seu conserto com o Senhor. Então, a significância da oração na vida de quem tem
um concerto com Deus, é tão grande, é tão fundamental, que a palavra inspirada nos diz que ela é tão importante, tão indispensável à vida do cristão, assim como é o alimento no dia a dia de cada um de nós. Então, o desejado de todas as nações, em conexão aqui com o capítulo 8 de Apocalipse, versículos 3 e 4, nos diz aqui na página 143. Vejamos a importância. Eu os abri a vós. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai em cima, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Irmãos, que texto áureo, que texto de ouro, que texto maravilhoso, esse que acabamos de ler. Os anjos não cessam. O ministério dos anjos é um ministério tão especial. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Se os anjos se cansassem, eles viveriam ofegantes, de tanto que eles sobem e descem, levando e trazendo, levando as nossas orações. Por isso que o texto no versículo 4 diz, no versículo 5, que esse incensário ele foi atirado à terra. Entendeu? O incensário foi enchido de brasas, né? E foi atirado à terra. Ou seja, é exatamente nesse momento de ida e volta dos santos anjos que o incensário é atirado à terra para voltar com as nossas petições, as nossas orações, as orações dos necessitados e aflitos ao nosso Pai que está nas alturas. Então, de 1844 até agora, são 180 anos de intercessão, de oração, de busca da parte de Cristo a favor dos seus filhos e dos seus filhos a favor de Cristo. Agora vem aqui uma questão. Deixando um pouco a página 143, vamos para a página 667, do mesmo desejado de todas as nações. Como é que Deus ouve? Como é que são processadas essas orações dos santos? Nós vimos agora, 3 irmãos oraram, Moisés orou. Como as orações que subiram, que ascenderam aos céus, sendo levadas pelos santos anjos, elas são processadas ali. Então, na página 667 da minha edição aqui do Desejado de Todas as Nações, o texto diz o seguinte: toda sincera oração é ouvida no céu. Vejamos bem, toda sincera oração. Por quê? Porque existe a oração que não é sincera. É aquela oração emotiva, é aquela oração feita sem idealismo, mas toda oração sincera, ela é ouvida no céu. Então, não nos preocupemos se a nossa oração está sendo ouvida ou não, porque se nós estivermos orando com sinceridade, o Senhor lá do céu ouve a nossa oração. Talvez não seja expressa fluentemente, mas nela está o coração. Então, a oração sincera, nela está o coração daquele do cristão, né, que está ali pleiteando junto a Deus pelas suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, né? Então, o cristão penitente, ele coloca na sua oração também o seu coração. E essa oração ascenderá ao santuário em que Jesus ministra. Vejamos que sequência maravilhosa. Diz que ele está lá sentado, né, com um incensário de ouro, né, acatando as orações dos santos. Então, lá no santuário em que Jesus ministra, as orações são recebidas e ele a apresentará ao Pai sem uma palavra desalinhada, sem uma dificuldade de enunciação, bela e fragrante, com o incenso de sua própria perfeição.
Que coisa linda. Então, não é o meu mérito, não é a minha perfeição que chega diante de Deus. O Salmo 130, versículos 3 e 4, lá nos diz assim: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Quem subsistiria diante de Deus se Deus observasse as iniquidades? Mas o versículo 4 completa: Contigo, porém, está o perdão para que sejas temido. Então, aquele que teme ao Senhor, que eleva aos céus, ao trono da graça, ao santuário celestial, as suas orações, elas não chegam a Deus diretamente. Ou seja, nós não temos nenhum mérito, nenhuma condição para que a nossa voz, o nosso clamor chegue diretamente aos ouvidos do Pai Celestial. Mas, primeiramente, ela precisa, ou elas, as nossas vozes precisam passar pelos ouvidos, pelo crivo da aprovação do Filho. Então, Jesus pega as nossas orações, processam elas de forma, ou seja, transforma elas numa linguagem que o Pai Celestial possa ouvir. E a partir desse momento, então, Jesus mostra suas mãos feridas para o Pai e diz: Pai, o meu sangue, deixa a Marcilene viver, deixa a Jane viver, deixa o Joseilson viver. Irmãos, se nós tivéssemos mais amplitude de conhecimento sobre esse processo maravilhoso, de como as nossas orações são atendidas por Deus, nós oraríamos mais. Nós seríamos mais homens e mulheres de oração a cada instante, a cada dia. Nós temos uma meditação matinal feita pela nossa igreja chamada ID. É uma meditação maravilhosa e traz para nós uma mensagem ou mensagens muito oportunas. Na página 139 dessa meditação, que tem como título O Lugar do Santuário na Pregação da Mensagem, nós lemos algo muito importante. Primeiro eu vou ler aqui para todos nós, na página 138, onde diz assim: não devemos nos ocupar com especulações relativas aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus mandou que os discípulos vigiassem, mas não por um tempo pré-fixado. Ou seja, nós não devemos vigiar, orar com a preocupação de que amanhã morreremos e que amanhã viveremos, mas orar com toda a intensidade em todo o tempo. Seus seguidores devem estar na situação de quem espera as ordens do seu comandante, as ordens que vêm lá do santuário. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. O que devemos fazer, irmãos? Vou retificar aqui. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar. À medida que se aproxima, o quê? A volta do nosso amado Salvador Jesus. Ninguém poderá predizer justamente quando chegará esse tempo, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Vocês não podem dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Nem deverão adiar a sua vinda, ou declarar que não acontecerá antes de 10 ou 20 anos. Não nos foi permitido saber o tempo exato, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos num tempo que não é admissível a expressão procrastinação. Nós não devemos procrastinar a ideia da volta de Jesus, porque todos sabem, ou todos sabemos que é iminente, ele está às portas. Mas também não podemos entender, Jesus, meu Senhor tarde virá, então eu vou poder realizar, vou poder fazer isso, aquilo. Nós precisamos trabalhar como se Jesus nunca voltasse e estarmos preparados para recebê-lo
como se ele voltasse ainda hoje. Nós vivemos no grande dia antitípico da expiação, quando devemos orar com mais intensidade. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, a pergunta deles foi uma pergunta muito pertinente. São poucos os que se salvam? A resposta de Jesus foi a seguinte: procurai entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão querer entrar e não vão poder entrar. Na página seguinte, 139 da mesma meditação, está escrito: o assunto do santuário foi a chave que esclareceu o mistério do desapontamento de 1844. Né? Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento e apontou novos deveres ao trazer à luz a posição e obra de seu povo. Então, nós somos o povo do santuário celestial. Nós somos o povo da tríplice mensagem angélica. Nós somos o povo que recebeu as verdades mais puras, as verdades mais cristalinas das mãos de Deus, para entregar ao mundo que perece. E nós não podemos perecer por falta de iluminação. Vivemos num tempo que se fala muito em inteligência artificial, se fala muito em inteligência emocional, mas nós precisamos agora, nessa reta final, nessa fase da história da igreja, de muita inteligência espiritual, para continuar tocando a nossa vida, buscando estar mais próximos, cada vez mais, de Cristo Jesus como sendo o autor e o consumador da nossa fé. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor da raça humana. E graças a Deus que nós fomos iluminados por essa luz, por essa verdade. A verdade que fez de nós o povo de Deus, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Ouvindo as orações dos irmãos aqui, muitas palavras importantes, muitas palavras maravilhosas. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Estamos em tempo de humilhar diante de Deus os nossos corações. Pedir ao Senhor sabedoria, a sabedoria do alto, né? A sabedoria que vem do seu altar, para podermos continuar firmes. Em uma outra meditação da nossa igreja, a página 217, ou seja, 157, é a meditação de 2017. Lá diz que nós devemos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Pedir a Deus que nos ajude a compreender que o batismo do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida de cada reformador, de cada um de nós. Em Lucas está escrito, a palavra de Deus nos diz que Jesus todos os dias estava no templo orando, e à noite saindo, ele ia pousar no Monte das Oliveiras. E quando madrugava, ele voltava para o templo para buscar ao Senhor, para comungar com o Pai. E todo o povo ia ter com ele na madrugada. Né? Então nós precisamos ter essa preocupação de buscar ao Senhor nas madrugadas, conforme foi dito. Né? A irmã comentou sobre as orações, sobre o povo de Deus nas madrugadas, buscando a presença de Deus. Este povo que espera pelo Senhor, que tem a certeza que as suas orações chegam ao trono da graça, chegam ao santuário celestial, certamente é o povo que madruga, é o povo que busca a presença do Senhor a cada dia. Então, eu quero aqui me despedir desse modesto momento aqui de comunhão com os irmãos, de oração, dizendo para todos, né, que devemos buscar mais e mais o Senhor em oração. Devemos ser um povo de mais cuidado
na busca pelas coisas, na busca incessante pelas coisas que, sem dúvida, diz respeito ao nosso bem-estar eterno. Então, que Deus abençoe a todos. Eu sou muito grato por essa magna oportunidade de estar nessa madrugada dialogando com os queridos irmãos e espero em Deus que os textos da palavra do Senhor que meditamos possam encontrar guarida em cada coração nesse dia memorável em que completamos aqui hoje 180 anos de ministração de Jesus no Santuário Celestial, que possamos assim seguir os passos do nosso Mestre até a sua breve volta nas nuvens dos céus. Amém? Amém.